Muito bem, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui hoje com o Fábio Camparini, o Marcos Livato, para este webinar. Agradeço o tempo de vocês, de dedicarem este momento para a gente trocar aí conhecimento. Eu sei que o dia a dia não está fácil, está muito desafiador, eu tenho conversado com muitos executivos e sei do desafio que está, né? Eu sempre tenho falado em diferentes momentos que quem trabalha aí no supermercado, na drogaria, são os heróis anônimos, né? Porque esse dia a dia está tenso, extremamente desafiador, e mesmo assim a gente tem aí vocês participando aqui com a gente. Bom, obrigado, Fábio, obrigado, Max, e a todos por essa oportunidade da gente compartilhar aí o conteúdo, né? Da gente bater um papo. Nós vamos começar nosso webinar, mas para vocês ter um quadro geral, né? A gente está com uma série de webinars. Hoje nós estamos falando aí de como acelerar resultado, de como olhar para esse contexto. Já tem mais dois aí, um já está também, outro, mais um evento nós teremos no dia 28, e aí sobre estilo de negociação, e com certeza mais um segundo, só estou confirmando a data. Então hoje nós estamos aqui, como eu disse, com o Fábio e com o Marcos, para a gente falar. Para quem não me conhece, mais um quadro geral, a minha vida profissional sempre esteve ligada aí ao varejo. Eu comecei minha vida lá na revista Supermercado Moderno, passei pela Associação de Supermercados, desde lá estudando tendências, passei por uma empresa de consultoria e logística, a Indicator, que é a atual GFK, Nielsen. Depois eu fui fazer mestrado acadêmico, e junto com o mestrado acadêmico comecei a fazer parte lá do Centro de Excelência em Varejo da Fundação Getúlio Vargas e também aí com a IN 360. Nós trabalhamos muito voltado aí para apoiar as empresas a serem mais orientadas por dados, desde a estruturação da área da inteligência, de uma perspectiva mais holística, desenvolvimento de BI para ter dados estruturados, desenvolvimento do pensamento crítico, e em parceria com a Smart Cell, que é um parceiro estratégico também, a gente está trabalhando muito aí a questão da eficiência do negócio, né, do resultado, e também com o programa de fidelidade. Fábio, com você. Boa noite a todos. Legário, obrigado pelo prazer estar compartilhando com você e com o Marcos aqui o nosso webinar. Eu tenho mais de 20 anos de experiência, principalmente em empresas de bens de consumo. Passei pela Colgate, pela Pepsi, fui fazer a internacionalização da BRF na fusão entre Sadia e Perdigão, mas a minha paixão sempre foi o varejo e nessas empresas sempre muito próximo e ajudando o desenvolvimento do varejo, né? Trabalhando muito próximo ao varejo, aos canais de distribuição, e sempre eu tendo uma visão buscando como apoiar o planejamento do varejista. Sou engenheiro civil e nessa jornada fui buscar uma profissionalização e um aprendizado muito ligado a branding, fui estudar em marketing, negociação. Nos últimos anos tenho me dedicado muito à inovação, muito a esse mundo tecnológico. Nos últimos anos tive a oportunidade de fazer parte do Cubo. Hoje eu sou residente do Cubo Itaú, onde eu tenho 3 startups lá. Uma é Smart Cell Pro, que a operação que eu toco, eu sou fundador. Trade Space com outros 2 sócios, onde eu sou cofundador. Aí o Places, onde eu ajudo muito como advisor, um fundador e também toco nessa frente. Basicamente, o que é a Smart Cell? A Smart Cell nasceu com o objetivo de ajudar o varejista a tomar decisão. Então, a Smart Cell aponta praticamente em tempo real para o gestor todos os desvios de execução. Tá? O que é um desvio de execução? É tudo que existe uma oportunidade de captura de receita, de massa de margem ou de capital de giro. E, basicamente, em tempo real, o software, que é através de uma base de dados alimentada pelo varejista, ele faz um plano detalhado, integrado para todas as áreas do varejo, detalhado por SKU, por categoria, por fabricante, analisando estoque, sortimento, de uma forma muito prática. Ele traz um plano de ação detalhado por item, com potencial de captura em massa de margem, capital de giro, onde ele roda algoritmos por dentro dessa base para buscar essas oportunidades. E a gente traz um plano prático de 8 passos, onde o varejista pode entrar nesse plano e buscar todas as oportunidades que o software encontrou.
Basicamente é isso, uma forma muito fácil onde o varejista apertando 2 botões ou trabalhando junto conosco tem a oportunidade aí de quantificar as oportunidades, ainda mais agora, né, nesse momento que a gente está vivendo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. A gente tem, nos últimos anos aí, a gente ajudando varejistas, nós já encontramos mais de 8 milhões de faturamento adicional, mais de 7 milhões de massa de margem adicional e quase 100 milhões, 95 milhões de capital de giro adicional aos varejos. Ou seja, nesse momento, ajudando realmente o varejista a tomar decisão e ganhar mais dinheiro com essas decisões tomadas. Agora eu passo a bola para o Marcos. Boa noite, Olegário. Obrigado pelo convite. Boa noite, Fábio. Prazer dividir o webinar com você. E boa noite a todos os participantes. Falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu sou mestre em administração de empresas, com foco em estratégias empresariais. Tenho 40 anos de experiência em gestão empresarial. Já atuei no mercado financeiro, na indústria. E nos meus últimos 17 anos atuei no varejo supermercadista, como executivo responsável, né, pela área de controladoria, auditoria e controle de estoque nos supermercados Pague Menos. Além disso, sou professor de graduação em MBA e membro do Comitê de Finanças e Controladoria da rede Enxuto Supermercados. E sou fundador da Axis Consultoria Empresarial, que é a minha consultoria hoje, que eu atuo no mercado. Meu portfólio principal é mentoria, né, na estruturação das áreas de controladoria, auditoria, controle de estoque. Eu presto suporte em projetos de remuneração variável, né, meritocracia, e ministro treinamentos, palestras e workshops. Bem. Bom, apresentados, a nossa agenda passa um pouco rapidamente pelo contexto. Nós vamos falar das habilidades requeridas dos profissionais de compra da nova década, profissional de compras orientado por resultado, o nosso momento atual, não dá para deixar de lado esse momento que a gente está vivendo, extremamente desafiador, mas a gente tem que olhar um pouco para frente. O que vem por aí, como que a gente se prepara, conclusões, perguntas e respostas. Peço que vocês fiquem muito à vontade para já ir mandando as perguntas de vocês. Ali embaixo tem o Q&A, que é perguntas e respostas, né? Esse software é em inglês, essa plataforma, mas vocês já podem ir formulando suas perguntas. O nosso webinar vai durar aproximadamente 1 hora, tem toda essa abertura, apresentação que nós já fizemos, pergunta aí para os panelistas, e uns 15 minutos no final para um bate-papo aí final. As perguntas podem ser feitas aí pelo chat ou pelo Q&A, como perguntas e respostas. E caso não seja possível responder agora essas perguntas dentro do tempo, a gente envia individualmente aí as respostas. Esse webinar será gravado e um link vai ser enviado aí para os participantes para rever temas e discutir internamente, assim como também este material que nós estamos apresentando. Quem já me conhece sabe que eu tenho abordado e usado bastante essa expressão do mundo VUCA, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E agora, mais do que nunca, ele faz sentido, né? A gente já não consegue acompanhar as coisas diariamente, de tão volátil, tão incerto, tão complexo e ambíguo no sentido que tem muitas informações diferentes, pontos de vista diferentes. Então, ele é um mundo que é desafiador e a gente está vivendo na prática a importância dos dados para a gente tomar melhores decisões, e por vezes esses dados estão imperfeitos, mas é o melhor que a gente tem, que caracteriza esse momento. A gente fala do mundo VUCA porque essa foi a expressão que surgiu um pouco antes do ataque às Torres Gêmeas, em setembro de 2001, especialmente no mundo da estratégia militar, mas avançou para o mundo dos negócios, e junto com isso a gente tem a tecnologia mudando, e agora mudando. O novo normal vai ser muito diferente, o consumidor, com todas essas experiências, uma boa parcela deles vai mudar bastante. Qual o desafio nosso nesse mundo VUCA? Esse mundo volátil está ligado a esse ritmo das velocidades, dos acontecimentos, a estabilidade, mudanças bruscas, que dá medo na gente. Esse é o fato que gera isso em todo mundo. Ele é muito incerto, ou seja, ele é imprevisível, tem mais surpresa. Ele gera insegurança na gente no processo de tomar decisão. Mais complexo, tem mais conexões, maior interdependência, tem mais elementos para a gente considerar na hora de tomar a decisão,
e tem naturalmente, como consequência disso, uma sobrecarga. Esse mundo ambíguo, ele causa aí dilemas. Um dilema que está vindo hoje está na teoria do universalismo e do utilitarismo, quer dizer, põe todo mundo para trabalhar e salva os empregos, né, e tem algumas mortes, que é utilitarista, ou eu deixo todo mundo em casa e protejo todas as vidas. Então, essas coisas são decisões extremamente difíceis. E se a gente já estava aí com o que se chama de burnout, que é o esgotamento, ele tende, claro, a se aumentar em todos os ambientes de trabalho. Então, este é o que caracteriza aí o nosso momento. E quando nós, avançando aqui na nossa agenda, pensa nas habilidades aí dos profissionais de compras, Marcos, eu vou deixar a bola com você. Quais são as habilidades requeridas para os profissionais de compra nesta nova década? Então, Olegário, na minha opinião, né, duas questões serão fundamentais, né, para os gestores de compras, né, dessa nova década. A primeira que eu gostaria de abordar está relacionada a conhecer o seu cliente, né? Então, esse é um dos atributos, né, que eu considero mais importante para os próximos anos. Eu vejo que muito tem se comentado, né, sobre colocar o cliente no centro das atenções, sobre proporcionar experiências para os clientes. E aqui já se apresenta o primeiro desafio, né, para os compradores dessa nova década. Ao negociar, né, o pedido com a indústria, então o comprador deverá conhecer o perfil dos seus clientes, né, para que ele busque atender, né, esse cliente e de que forma que ele irá atraí-lo para a sua loja, né. Então, como está demonstrado aí nesse material que a Nielsen produziu, o cenário mudou, né? E quem manda agora é o shopper, porque houve essa inversão, né? Fazendo uma analogia com a indústria, né? Da produção empurrada e da produção puxada, o consumidor hoje, o cliente, ele atingiu um status muito importante ao ter acesso à informação, né, toda essa transformação que houve, né, nos últimos anos, e o cliente assumiu esse papel importante, né, dentro da cadeia de suprimento, né. Eu falo que hoje ele deve sentar junto na mesa de negociação. Então, e o varejo, né, e a indústria, eles precisam estar cientes disso, né. Se a gente for pegar algumas pesquisas que já foram divulgadas, atualmente, um cliente hoje ele está visitando, em média, para realizar suas compras mensais, até 8 canais, né? E isso é uma informação importante, e algumas indústrias têm até se atentado a essa movimentação, abrindo lojas físicas, né, para estar mais próximo, né, desse cliente, para entender o anseio, né, o que esse shopper ele está procurando para atender às suas necessidades. E logo, né, o comprador é importante, né, ele conhecer quais são esses atributos que despertam interesse e para que ele atraia esse cliente para dentro do negócio dele, né, seja qual for o ramo que ele atua. E eu queria contribuir, né, que eu acredito que o uso de algumas ferramentas serão fundamentais para esse comprador da nova década. Ele está trazendo como um tripé sustentável para o futuro do negócio que ele atua, né? A primeira seria o CRM, né, que estaria contribuindo muito para ele conhecer esse perfil do cliente dele. As ferramentas de price, né, para auxiliá-los através de estratégia, né, de precificação, e que ele possa tomar decisões corretamente. E uma terceira ferramenta que eu acredito bastante é o gerenciamento de categorias, né? E aí, parafraseando um pouco da Fátima, seria garantir o produto certo, né, na quantidade e preço adequado, bem sinalizado, exposto corretamente e com promoções inteligentes. Essa seria a primeira abordagem. A segunda abordagem, se você, Olegário, por favor, puder projetar a imagem, eu chamo a atenção para o comprador ter uma visão sistêmica do negócio que ele atua, né? Então, de uma maneira
simples, ter uma visão sistêmica significa você conhecer e compreender o todo, né? Seja da empresa ou seja do mercado que a empresa que você trabalha, ela atua. Então, né, para os gestores que estão participando do webinar, eu deixo aqui um questionamento se você possui uma visão sistêmica, né? Hoje a gente sabe que esse é um atributo importante e muitas empresas buscam, né, esses profissionais com essas habilidades no mercado. E se a resposta for não, eu sugiro, desde já, começar a desenvolver essa habilidade, né? E para entender um pouco, né, desse conceito de visão sistêmica, eu vou colocar aqui um exemplo, né, assim, no seu dia a dia de trabalho, você precisa tomar uma decisão, né? E você tem que ser capaz de identificar, né, naquela decisão que você está tomando, seja ela realizar um pedido de compra, por exemplo, qual o impacto e as consequências que essa atitude que você está tomando irão gerar para todas as áreas do negócio, né? Então, você terá condições de avaliar como aquela negociação, por exemplo, de volume que você está fazendo com a indústria, que às vezes ele está te propondo ali uma condição especial, que impacto que ela vai causar na logística, né, na operação da loja, no marketing, nas perdas, por exemplo, e principalmente no resultado da empresa, né? Lá na DRE e no fluxo de caixa financeiro para que as metas sejam atingidas. Então, esses são, né, no meu ponto de vista, aí, a minha contribuição, que eu acredito ser 2 pontos importantes aí para o profissional da nova década, né? Conhecer o cliente e ter uma visão sistêmica. Perfeito. Excelente, Marcos. Eu gostaria de fazer duas considerações em cima deste aspecto. Assim, convivendo com os profissionais de compra no dia a dia, eu vejo o quanto eles estão sobrecarregados e sob pressão para melhorar a margem. Mas também constato muitas situações que faltam ferramentas para eles trabalhar, desde processos automatizados e integrados, porque por vezes fica muito tempo para tirar um pedido, ou tem informações conflitantes para ter essa visão de sistêmica. Por vezes eles têm, a empresa opera com 3, 4 sistemas e cada um gera uma informação. Então as organizações precisam preparar as condições para o profissional de compras atuar, por um lado. O outro também, concordo com a questão do shopper, de conhecer o shopper é essencial, mas falta às empresas, do ponto de vista estratégico, definir o que se chama de um posicionamento, ou seja, eu sou o que para quem? E quando defino o que eu sou para quem, se eu conheço o meu cliente e defino o meu posicionamento, eu vou trabalhar o papel de categorias e estratégia de precificação dentro daquelas linhas de ter conhecer o CRM, Pricing, GC, promoções inteligentes. Então, eu vejo que tem aí um trabalho que o profissional de compras tem a questão do conhecimento dele e também do apoio da estrutura da organização, né, Marcos? Para viabilizar, concordo? Sim, sem dúvida. Perfeito. Fábio, a gente está aqui conversando de uma maneira muito ampla, mas aterrissando mais, dentro das perspectivas das novas habilidades que foram descritas aqui pelo Marcos, considerando o DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, quais são as implicações práticas no dia a dia? Acho que é uma boa pergunta. Eu vivo bastante olhando muita informação e muito dado hoje dentro da Smart Cell, e eu acho que tudo está mudando muito rápido, né? Acho que o ponto que o Marcos levantou, onde o shopper tem mais autonomia e mais voz, mais do que nunca, a impressão que a gente tem é que quando a gente está começando a aprender as coisas, o negócio muda de novo. Quando a gente entendeu a regra do jogo, a regra mudou. E a gente tem a sensação que a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa que a gente não consegue alcançar, né? Então, o grande ponto é como que a gente consegue, dentro do nosso dia a dia, colocar processo e ser muito disciplinado na tomada de decisão. Eu acho que o ponto do Marcos da visão sistêmica se torna cada vez mais importante para o profissional de compras, porque a decisão dele impacta a empresa inteira. E se torna cada vez mais importante ele saber exatamente o que ele está fazendo na decisão de compra, na negociação que ele faz. Hoje a gente vê as indústrias segmentando cada vez mais o portfólio.
o shopper segmentando cada vez mais os canais de compra, onde o ter não é mais importante nessa sociedade de hoje, usufruir se tornou muito mais importante, aí eu falo, ter um carro não é importante, usufruir é mais importante. Então, as coisas estão tomando uma velocidade que fica extremamente difícil a gente acompanhar. E aí a pergunta que sempre vem será que eu fico correndo atrás disso e tentando me reinventar toda hora? Né? Ou o que será que eu faço? E aí meu pensamento vamos fazer muito bem o que a gente já faz, vamos começar por aí. Acho que a gente começar a se reinventar demais, tentando buscar uma coisa que a gente não conhece, e às vezes até desafiando a estratégia do nosso negócio, no sentido que a testar muitas coisas acaba se tornando perigoso se a gente não faz o que a gente faz hoje muito bem feito. E aí eu entro na parte prática mesmo, quando a gente vê a indústria segmentando muito o portfólio, e ainda mais hoje em dia, a gente tem uma avalanche de lançamentos em cima do varejo, a decisão do comprador é o que ele vai colocar, o que ele não vai colocar, e o importante é a gente sempre olhar para dentro do negócio, e o seu ponto, Olegário, da estratégia, extremamente importante. Qual é a minha estratégia? O que eu quero com a minha estratégia? E, em função disso, qual é o portfólio que eu vou incluir? E uma vez colocado o portfólio na loja, como eu vou precificar esse portfólio? Qual a minha árvore de decisão? Como eu vou classificar esses itens na curva por grau de notabilidade? Eu analiso uma curva ABC. A grande maioria dos varejistas, pela minha experiência, analisa uma curva ABC de faturamento ou de volume. Eu não vejo ninguém, ou muito poucos varejistas, analisando a curva ABC de massa de margem. E aí, aproveitando já o gancho, eu vi que a Vânia colocou uma pergunta: o que é massa de margem? Né? E aí, Vânia, massa de margem é a margem de contribuição em valor absoluto, tá? Que é o faturamento menos o CMV, que é, na verdade, que é o que paga a conta de um varejo, tá? É o que vai ajudar a diluir esse custo fixo. Então, a decisão de colocar o portfólio correto, precificar corretamente, analisar todos os itens mensalmente. Outra coisa, por experiência, eu vejo alguns varejistas comentando: poxa, eu tenho uma estratégia mais agressiva em alguns produtos específicos, por isso que eu tenho massa de margem negativa, né? E, na verdade, pela minha experiência, quando a gente roda o software, grande parte da margem negativa não está nos itens supernotáveis, que são aqueles itens que a gente precisa ter um preço competitivo. Muito da margem negativa está em itens da curva C, porque são itens que em algum momento a gente rebaixou o preço, esqueceu de voltar, o fornecedor aumentou o preço, a gente esqueceu de repassar. Então, assim, quando a gente olha essa necessidade da visão sistêmica, eu acho que assim, daria para investir, eu não digo perder, mas investir um dia discutindo esse assunto. Com certeza. O aprendizado que eu tenho é que a gente está na era da eficiência, a gente não está na era do eu acho que. A gente está na era de fatos e dados que buscam a excelência na eficiência. Quem vai sobreviver no futuro é quem for eficiente. Tá? E essa é um pouco da minha visão desse mundo cada vez mais complexo que a gente vive. Você lembrou agora de uma frase que o Marcelo Silva, que foi do supermercado, foi da Magazine Luiza e hoje está no conselho aí de vários, que ele fala: percentual eu não ponho no bolso, eu ponho dinheiro, ele se referindo à massa de margem, né? Porque eu posso ter um percentual lá de que eu estou aplicando de margem, mas ele é teórico, eu preciso estar entendendo quanto de dinheiro ele faz, assim, ou seja, o giro do produto associado ao item. Mas, Marcos, vamos entrar um pouquinho no DRE aqui para a gente dar uma aprofundada nesse tema que a gente está falando? Essa visão mais ampla, etc. Vamos lá. Eu tomei a liberdade de fazer uma análise SWOT da DRE para que os participantes, né, possam acompanhar aqui com a gente a importância da visão sistêmica para ver como uma decisão lá no meu dia a dia, né, na minha área de compras, ela pode interferir em cada linha da DRE, né? Então, eu fiz aqui de um lado, né, do lado esquerdo, né, para quem estiver olhando aí a apresentação, as ameaças e os pontos fracos, né? E do lado aqui direito, as oportunidades e os pontos fortes, né? Então, se a gente pegar esse primeiro tripé aí, né, até a questão que o Fábio Camparini respondeu, a questão aqui da margem, ok? Que é a receita menos o CMV. Então, dentro desses três grandes grupos aqui, muitos questionam assim, né? Porque a área comercial, a área de compras,
ela tem uma importância muito grande dentro do varejo, né? E principalmente dentro do varejo supermercadista, nós estamos falando só desse grupo de contas aqui de CMV, de comprometimento de 75% do valor total dos meus gastos aqui para obtenção do meu lucro, né? Logo, isso requer aí uma atenção muito grande, né, nesse grupo aqui. Então, de ponto fraco, né, eu destaco aqui, né, como você muito bem colocou, a questão do posicionamento, né? Eu estou trabalhando somente preço, né? Eu estou com mix adequado, né? Como que está a minha ruptura? A questão da ruptura, principalmente agora, né, nesse momento que muitas empresas aí tiveram que se dedicar mais às questões do online, né, para estar atendendo a demanda aí dessa questão da quarentena. Como que fica o meu estoque, né? As informações que eu tenho de estoque no meu sistema, como que elas estão, para que eu possa proporcionar uma experiência de compra para o meu cliente no online também, né? Então, eu imagino o cliente entrando no meu site, fazendo o pedido, criando toda uma expectativa, e ele recebe 70%, 80% do pedido, porque eu tinha ruptura de estoque, eu não tinha uma curacidade boa do meu estoque. Entra a questão de layout de loja, né, qualidade dos produtos. Muito se fala em colaboração, mas também tem, né, as negociações que eu chamo de perde-ganha, né, porque sempre um vai estar sendo prejudicado. E a questão de eu ter um custo de estoque também ao negociar muito volume, né? Então, do que eu tenho em estoque hoje na minha loja, em relação ao que o meu cliente ele está procurando, quanto que eu deveria ter, né? Então, nisso o Fábio pode contribuir também, de qual é a qualidade desse volume de estoque que eu tenho hoje na minha loja, né? Eu preciso ter esse volume, como que é isso? Já os pontos fortes, né, para a gente analisar e focar, né? Então, a gente tem aí a questão que você já colocou, né, do posicionamento, né, de você ter todo um trabalho aí estruturado por trás, né, para que você possa vender, mas também vender com uma margem que você agregue valor para o negócio, né? E aqui a gente está falando também de fazer promoções adequadas, né, promoções certas e não somente ofertas, né? Vários estudos demonstram que muitas ofertas que são feitas, né, se o supermercadista não fizesse, a venda dele permaneceria no mesmo patamar. Depois a gente desce aqui para um segundo grupo, né, de despesas e perdas, que nos pontos fracos aqui, talvez, né, não com uma visão sistêmica, mas negociando um pedido com a indústria, acreditando que aquilo possa ser positivo, mas, por outro lado, eu não estou analisando o meu fluxo de caixa, né? E aí chega o boleto para pagar, eu tenho que fazer uma antecipação de cartão, e isso acaba me gerando uma despesa financeira. Chega na loja o produto, eu não tenho espaço, ou eu tenho que alugar uma tenda, ou eu tenho que contratar mais funcionários. Isso acaba me gerando um custo de movimentação elevado e também acaba elevando as minhas perdas. Do lado positivo, aumento de produtividade, e chega um momento que a gente não consegue mais reduzir despesa e você tem que partir para a redução de desperdício, né? E aí a produtividade ela entra aí como uma alavanca, né? Hoje como uma demanda muito grande para o mercado e, sem dúvida, a melhoria nos processos. E, por fim, não adianta, né, eu fazer uma excelente negociação se eu comprometer meu fluxo de caixa e eu tiver uma necessidade aí de endividamento buscando capital de terceiros. Por outro lado, o que se espera, né, é que com as ações coordenadas, com todas as áreas envolvidas, a gente busque aí, né, a sustentabilidade do negócio e, sobrando dinheiro aqui na última linha, a gente possa realizar novos investimentos, que a empresa possa crescer
e que todos sejam beneficiados, né, nessa linha. Perfeito. Então, nós estamos falando aí que o profissional de compras hoje, ele precisa ter essa visão estratégica de entender quem é o shopper, ou seja, falando quem é o shopper, né? No mundo hoje, técnico, a gente separa quem consome de quem compra. Então, por exemplo, quem compra fralda é o shopper, a pessoa que tem que comprar. Quem consome é o bebê. Então, são dois momentos diferentes que a gente procura separar. Só faria uma ponderação com o CRM, que eu tenho visto e tenho atuado nas questões de CRM, a gente vê sempre reproduzindo as experiências do tabloide para dentro do CRM. E isso é um tiro no pé, né? Porque o CRM é para estabelecer um relacionamento com o cliente e, como o Marcos colocou, fazer promoções diferentes que não seja preço. Quando tudo é preço, o preço é nada. Porque aí eu estou concorrendo com o atacarejo, que trabalha de uma outra forma, estou concorrendo com o online, que tem outras características, e eu não gero experiência para a loja física. Então, este é um desafio. Neste contexto, Fábio, podemos falar que o mundo está mais complexo, né? Sim, exatamente. Então, vamos aprofundar nessa complexidade aqui para as... Vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo bastante simples para a gente poder visualizar essa complexidade. A gente acaba no dia a dia não percebendo, mas eu montei um exemplo onde, imaginando que eu sou responsável, comprador de um varejista que tem 18 mil SKUs, esse varejista tem 10 lojas, e considerando que eu tenho 8 ações para tocar, para executar, para garantir o bom resultado da operação. Se eu tenho 18 mil SKUs, vezes 10 lojas, vezes 8 ações, eu tenho que tomar 1.400.000 decisões em todos os SKUs. Assim, é o dia a dia de todos vocês, né? Eu imagino. Então, tomar todas essas decisões e ser muito assertivo acaba ficando extremamente difícil. Como o Marcos comentou, eu tenho, por ter vivido alguns exemplos, às vezes, como o Olegário comentou também, às vezes a base de dados não nos ajuda, às vezes a gente não tem tempo, ou falta tempo na nossa vida para tomar decisões e analisar mais os dados. Isso acaba dificultando e às vezes a gente acaba tomando decisões erradas. Um exemplo que eu posso dar sobre análise de dados, nesse sentido de ter mais de 1 milhão de decisões, quando nós rodamos um cenário, um cliente apareceu com 5 mil dias de estoque, tá? De excesso de estoque de alface. E a gente fala, poxa, o Olegário gosta dessa história, né, Olegário? De estoque de alface é impossível a gente ter. Só que este comprador estava realmente em dúvida na reposição e, na verdade, não é que ele tinha 5 mil dias de estoque de alface. A base de dados dele estava errada. Então, ao invés de ele parar e arrumar a base, ele sabendo que estava errada, realmente, aí simplesmente fez um pedido, mas a base continuou errada. Eu acho que o Marcos deve ter pulos na cadeira nesse momento, porque quando aparece 5 mil dias de estoque de um produto que não tem, quando ele puxa as informações para fazer o DRE da empresa, isso vai impactar no DRE. Então, o DRE acaba sendo equivocado. Então, o importante é como que a gente consegue analisar tanta informação e tomar tantas decisões sendo muito assertivo. E aí eu acho que a gente está vivendo a era da complexidade versus a eficiência. Então, extremamente difícil tomar decisões assertivas num momento tão complexo, não só no mundo, como da economia, né? A gente, em dezembro, fez um plano para 2020, e em fevereiro, março, esse plano caiu, o cenário mudou, e como que a gente toma a decisão agora? Então, só trouxe um pouco desse slide para mostrar para vocês a complexidade que tem, e a gente está falando aqui de um modelo de segmento que é só varejo. Vamos imaginar uma empresa que tem varejo, cash, farma, várias lojas, vários SKUs, e aqui eu coloquei 8 ações. Essas ações se desdobram em várias ações. Esse número não é 1.400.000, é muito maior. Então, acho que esse é o ponto. Como a gente fazer isso agora? Perfeito. Eu agregaria 2 pontos aí no mínimo, né?
O primeiro, imaginando o profissional de compras que está recebendo ligação do gerente de loja porque o preço não está competitivo para atacarejo, e o outro, produtos faltando porque o que chegou da indústria veio o pedido, ou não veio no prazo, ou o pedido veio incompleto. Então, aí essas 1.400.000 decisões ficam mais dramáticas. E aí vem a importância e a relevância da empresa ter um posicionamento e uma estratégia, porque isso ajuda a empresa a ter uma direção. Lógico que para isso ela precisa conhecer o shopping, como um grande desafio aí. Muito bem, agora vamos nosso próximo bloco aqui do profissional orientado aí por resultados, né? Então, se a gente considerar que a DRE ela é um reflexo das decisões e ações diárias, como o profissional de compras pode impactar positivamente o DRE? Mas aí é para você, viu, Fábio, que eu colocaria isso, que assim o nosso controller aí, que é o Marcos, né, que está ali observando os resultados finais, pode complementar depois. Oi. Fábio? Oi, me desculpa. Não, realmente, eu acho que esse ponto é extremamente importante. A gente ter todo esse detalhamento de todas as informações para poder tomar a decisão correta vem se tornando cada vez mais difícil, ainda mais com um mundo tão complexo. Eu acho que o comprador nesse sentido e o profissional de compras, acho que tem que ser uma pessoa com uma visão muito ampla e que consiga tomar decisões corretas com uma boa ideia desse impacto no DRE como um todo, né? Ele tem que ter essa visão, ele tem que ter a visão do dono e a visão do cliente, né? E não é simples, por isso que o processo automatizado e dados de qualidade são aspectos importantes, porque senão lixo entra, lixo sai, né? Eu sempre brinco com isso, quer dizer, o pessoal fala, eu estou tomando decisões com base em dados. Eu pergunto, qual a qualidade dos dados que você tem? Como é que estão sendo executados esses processos? Porque não tem milagre. O DRE, assim como um banco de dados, ele é um reflexo do que a empresa faz. E essa visão e para o comprador ter essa visão sistêmica, entender os impactos do que ele faz no comportamento do consumidor e também no caixa, ele precisa ter, de fato, informações de qualidade. E nós estamos dando um salto com esse momento do Covid para ser muito mais digital. Isso está se tornando essencial hoje. Quem não tiver dados para tomar decisões rápidas vai cometer equívocos pesadíssimos. E não que a gente não pode errar e vai errar, mas o dado, a informação ajuda a reduzir a incerteza. E a visão sistêmica faz com que a gente entenda o outro lado também. Muito bem. Nós estamos falando disso, estamos falando do momento atual, que é muito desafiador, que tem o Covid aí, que traz inúmeros impactos para o negócio. Né? Vocês, não precisa falar isso para vocês que estão operando aí no dia a dia. E vem mais coisas por aí, porque as previsões, né, está todo mundo comentando isso, nós já vivemos uma recessão que vem desde 2015. A gente achou que ia respirar, não vai. E agora o que se comenta no mundo dos economistas é o risco de uma depressão econômica. Porque a recessão pode ser nossa, mas uma depressão pega recessão no mesmo tempo em vários países. Ontem eu estava conversando com o professor Nelson Barrizelli, discutindo um pouco desses cenários, desses desafios, e ele estava falando comigo que 31 países respondem por 65% de toda a produção de riqueza no mundo. E esses 31 países estão vivendo momentos difíceis, por diferentes razões. Então, nós vamos viver, de fato, um momento difícil, muito mais difícil do que a gente está vivendo agora, que é importante a gente olhar para isso e saber como lidar com ela. Então, nesse sentido, Marcos, como é que você resume, você que está aí no conselho de uma rede de supermercado, atuando ali da perspectiva do fluxo de caixa, vendo esses desafios, como é que você resumiria isso para a gente? Então, legal, eu vejo no varejo, principalmente o formato supermercado, ele já vinha de um momento, nos últimos anos aí de recessão, ele já vinha em momentos bastante difíceis relacionados à sua rentabilidade, até pela concorrência imposta pelos formatos de atacarejo. Então, nos últimos anos, né, essa necessidade de alguns varejistas tomarem decisões de acompanhar o preço dos atacarejos, isso acabou refletindo, obviamente, nas suas margens,
e, consequentemente, impactou na última linha. Quem me acompanha no LinkedIn, eu tenho publicado bastante posts, né, relacionados a esse assunto, chamando a atenção do supermercadista, né, do formato supermercado, para esse risco, né, de tentar acompanhar os preços praticados pelo atacarejo. Então, para a gente ter uma noção, né, a controladoria ela contribui bastante nisso. Hoje, em média, nós estamos falando aí numa estrutura de despesas de um supermercado na faixa aí de 19% a 21%. Enquanto que no formato atacarejo, essa estrutura de despesa ela é de 11%. Né? Então, só nisso, nós estamos falando aí numa diferença de 10 pontos percentuais. Então, eu chamo a atenção para isso, né? Como que você vai competir com preço, com um modelo de negócio cuja estrutura de gasto dele é metade da que você pratica no seu supermercado. E se for praticar os mesmos preços, a conta não fecha. Então, esse é um cenário anterior à crise. Vimos, né, muitas matérias destacando a perda de margem, né, do varejo, muito em questão disso. Obviamente que essa questão da renda, né, da queda da renda, fez com que o consumidor ele buscasse, né, essa opção de novos canais para estar atendendo a demanda de queda na renda das famílias. E, no meu ponto de vista, isso, perdurando essa crise, vai se tornar mais latente lá na frente. Né? Então, esse é um ponto de atenção para o varejo, para os compradores, por que não? Essa questão dessa queda na renda da população ficar mais acentuada. No cenário pós, né, agora que a gente está vivendo, pelo conhecimento que eu tenho, né, nós estamos vivendo uma crise jamais enfrentada pela humanidade. Né? E vários gurus, né, que eu ouvi, que eu assisti lives, ou assisti webinar, ou qualquer outra forma de divulgação, todos foram unânimes em falar que tem que ter serenidade. Né? Nós temos que ter serenidade nesse momento para que a gente não tome decisões precipitadas. Agora, por outro lado, todos que já passaram por uma crise também foram unânimes em falar que as crises são passageiras. Então, nós temos que acreditar, ter fé que isso vai passar e que o mundo, né, uma crise global, o mundo todo está tentando encontrar uma solução para isso. Né? Todos estão querendo, né, encontrar uma forma de sair dessa crise. Na minha opinião, também toda crise gera uma transformação. Né? Acredito que quem sobreviver, né, porque muitos também morrerão, né, muitos não sobreviverão, mas os que sobreviverem sairão mais fortes. E é isso, o cenário que se apresenta. Né? Gosto muito do diagrama chinês que compara. No mesmo diagrama tem crise e oportunidade. Quando a gente fala que vai mal na média, é um número médio, mas com certeza tem empresas e profissionais que vão se destacar acima dessa média. Fábio, embora não seja possível a gente saber exatamente o que vai acontecer, construir cenário seria aí um caminho. Nós sabemos que esse é um assunto, o profissional de compras ele está envolvido no dia a dia, ele é quase um bombeiro, ele está apagando incêndio o dia inteiro, com certeza nesses dias de Covid-19 com mais intensidade. Mas já que a gente está nesse momento aqui de olhar um pouco, de respirar, olhar para fora da caixa desse dia a dia, você entende que construir cenários é um caminho e como que a gente poderia lidar com isso? Porque entendo que esse é um desafio nosso, né? Já que a gente não pode mudar o vento, mas a gente pode ajustar as velas do barco para onde a gente quer chegar, né? É isso, Fábio? Não sei se o Fábio teve um problema aí de conexão, mas já deve estar entrando com a gente. Me desculpe, eu estava no mudo aqui pelo barulho. Eu criei aqui 3 cenários, não tenho a intenção de acertar o que vai acontecer, porque acho que, na verdade, ninguém é capaz de acertar o que vai acontecer, mas o que eu quero é provocar um pouco todos nós
sobre planejamento, né? A gente viveu aqui em janeiro e fevereiro um plano que nós construímos em dezembro, que foi um plano pré-Covid, né? E foi o que nós planejamos em dezembro e começou o ano. E aí, Olegário, se puder passar para mim, por favor. Esse era o período do pré-Covid. E agora, quando a gente olha esse período de março, eu acho que é o período do abastecimento, onde a gente viu uma corrida insana e irresponsável do consumidor e do shopper ao varejo para poder se estocar. A gente vê um abastecimento fora da curva. E eu acho que aqui alguns varejistas encontraram o fluxo de caixa que eles não viam desde a reeleição da Dilma, né? Onde, após a reeleição da Dilma, a gente entrou naquela crise, onde a demanda começa a cair, a renda caindo, o desemprego aumentando, e esse fluxo de caixa do varejo caindo. E nesse momento, em março, a gente vê um fluxo de caixa alto por uma demanda fora da curva, uma necessidade de abastecimento das lojas também fora da curva, muita ruptura em loja, e aos poucos isso vem diminuindo, tá? Mas o que eu acho que o ponto agora é assim, esse fluxo de caixa gerado por alguns, o próximo passo, a gente vê abril, né, um mês difícil, quem fez uma compra de abastecimento já fez, a gente vê algumas pessoas agora, as classes mais baixas, começam a ser impactadas muito rapidamente, porque são pessoas que vivem com a receita, o que eles ganham no dia, o que eles vão sobreviver. Algumas pessoas ainda recebendo agora no início de abril, mas um cenário de incerteza gigantesco. E dentro desse cenário de incerteza, eu criei 3 cenários, que é um cenário otimista, que é a curva cinza, um cenário mediano, que é a curva azul, e um cenário muito pessimista, que é a curva laranja. Como eu disse, eu não tenho intenção de acertar, mas eu gostaria de que vocês pensassem dentro destes 3 cenários o que você deveria fazer no seu dia a dia, né? Neste cenário de depressão, onde a gente tem um cenário que pode ser de abril a junho, de abril a julho ou de abril até agosto. A gente não sabe quanto tempo vai demorar. Então, dentro desse cenário, acho que eu gostaria de provocar vocês a pensar em algumas coisas. Então, se você puder, mais um, por favor, Eleonora. Primeira coisa, a gente vai ter menos renda disponível. Pessoas perdendo emprego, pessoas que vivem da receita do dia, camelôs, informais, que precisam se abastecer, também perdendo receita. Por outro lado, pessoas que comiam fora vão passar a comer em casa, isso deve ajudar um pouco, tá? Mas nesse momento, onde a gente tem um grande momento de incerteza, eu gostaria de levantar aqui um ponto para a gente pensar juntos. Eu acho, e aí buscando eficiência, eu queria instigar vocês a pensar, vamos realmente focar no que nós somos bons. Vamos focar no que realmente vai girar. Na verdade, o que vai fazer, vai trazer margem e vai trazer liquidez para o nosso negócio. Eu acho que o Marcos pode explicar um pouco mais sobre liquidez, mas na verdade, assim, o que vai vender e o que vai gerar margem, o que vai gerar fluxo de caixa. E aqui eu digo, assim, aquela categoria de cafés especiais que vocês trabalhavam, vinhos não sei da onde e tal, se não for core do seu business, repense a forma que você vai trabalhar com os estoques desses itens, tá? E aqui é extremamente importante, porque, na verdade, agora o menos é mais. E o que eu digo menos é mais? Vamos trabalhar muito eficiente, é a minha forma de pensar, de uma forma muito enxuta, tá? Porque com este cenário de menor demanda, e a gente já vê algumas indústrias repassando preço, a hora que este cenário ficar um pouco mais depressivo, por volta de final de abril e maio, a única certeza que eu tenho é final de abril e maio a gente não vai ter a solução para esse problema, né? E a gente deve ter um momento de preços extremamente competitivos. E aí, quem tiver saúde financeira vai conseguir competir. E nesse cenário, para ter fluxo de caixa, para mim, eu acho que é a linha mais importante do DRE. Então, gostaria de convidar os compradores a pensar nesses 3 cenários. Pelo menos 3 cenários. Se você não puder montar 3 cenários, horizontes de cenários, monte 2. Mas pense como que você vai proteger seu fluxo de caixa nesse momento. Eu acho que tem um ponto importante aqui, que é, como o Marcos falou, toda depressão e toda crise passa. Eu aprendi uma coisa com uma pessoa que eu trabalhei há algum tempo,
o Abílio Diniz, e ele sempre me disse o seguinte: as maiores oportunidades estão nas crises. E a grande oportunidade, no meu ponto de vista, tá para quem sobreviver muito bem a esta crise. O Banco Itaú tá na projeção que fizeram de mercado, que até o terceiro trimestre essa economia começa a voltar, e a hora que ela voltar, essa escassez de produto e desabastecimento dos lares, isso vai ter um rebote. E a hora que tiver o rebote, que são essas curvas de aumento de demanda que eu coloquei, onde a gente vê 150%, 130%, 100%, neste momento de rebote, aí, legal, se puder ir mais um, por favor, a gente tem que estar pronto para essa retomada. E essa retomada vai separar quem sobreviveu bem e quem se planejou para essa retomada. Nessa retomada que vão estar as oportunidades. Nessa retomada que a gente vai lançar o nosso foguete para poder capturar as oportunidades. Essa retomada pode ser um momento de aquisição de concorrentes que estão quebrando. Então, quem sobreviver bem vai poder adquirir outras empresas de forma saudável e com preços mais baixos. Quem sobreviver bem vai poder fazer um reabastecimento muito rápido e ter caixa para isso, para poder pegar esse rebote da economia. E, na minha opinião, quem fizer essa lição de casa nesses próximos meses vai definir o novo status quo do negócio. Quem você vai ser depois dessa depressão? Você vai ser um concorrente melhor, igual ou pior do que você é hoje. Acho que aqui, na verdade, é um slide complexo, mas eu queria convidar vocês a fazerem um planejamento interno do que vem pela frente. Pelo menos 2 cenários. E como vocês se planejariam internamente? Para o comprador conversar com o seu financeiro diretamente. Aí acho que o Marcos vai gostar muito do que eu estou falando, né? O comprador conversar diretamente com o financeiro. Não é mais uma questão só de mercadológica, é uma questão de saúde financeira do negócio. Então, este ponto, não quero ser um profeta do apocalipse no meu ponto, mas eu queria convidar vocês e desafiar vocês a isso. Extremamente importante para, assim, se eu tentando sintetizar aqui, nós estamos falando em 2 coisas-chave, né? Fluxo de caixa e para isso eu preciso ser eficiente. Marcos, você quer complementar algo nesse raciocínio? Eu quero, se você puder, por favor, Olegário, projetar aquela figura. Isso. Esse foi um material também que eu tive acesso e é bastante interessante para a gente entender, traduzir um pouco esse conceito, né, que o Fábio muito bem trouxe, mas para a área econômica, né, para a área financeira da empresa, né. Então, nós tínhamos uma perspectiva, né, de PIB aí, de crescimento, né, de 2%, e com toda essa crise, né, com toda essa questão da pandemia, a tendência é que né, o PIB ele vai fechar com essa depressão agora em 2020. Então, nesse momento de retração, né, se a gente pegar aqui essa parte de retração, o que eu tenho? Né? Eu tenho faturamento zero, né? Eu tenho custo zero e a minha margem é zero, porque eu não vendi nada. Mas, por outro lado, eu tenho custo fixo, que essa é a grande demanda, né, principalmente das pequenas e médias empresas, e que para o varejo supermercadista, né, em razão de ainda ele estar operando, é um momento que ele causa menos impacto, né, para o supermercado, mas que não seja uma variável também que não possa ser projetada aí no futuro para caso essa pandemia também ela se prolongue muito, fazendo com que essa renda, né, que o governo está disponibilizando para as famílias menos favorecidas, elas não dê conta, né, de sustentar essas famílias e vai acabar refletindo também no varejo. Mas qual é a questão? Né? Uma vez que eu não faturo e eu tenho um custo fixo, que são as pessoas, né, que estão lá no meu negócio, que trabalham para mim, se eu não demiti-las, eu vou ter um EBITDA negativo e, obviamente, eu vou ter prejuízo, né? Por outro lado, né, essa questão do rebote é quando eu volto a ter crescimento e que eu volto a ter essa geração de receita,
eu volto a frisar aí o papel do comprador em relação à necessidade de capital de giro, né? Então, como o Fábio colocou, ele falou, Alivar, como que funciona essa questão de liquidez, né? O que gera necessidade de capital de giro para mim é a diferença do que eu tenho para receber, mais o meu estoque e o que eu tenho para pagar, né? E se a gente for pegar nessa fórmula aqui, eu tenho duas variáveis aqui, onde compras está muito inserido, né? Que é a questão do estoque. Então, que postura que eu vou ter, né? Como que está a minha demanda? Eu vou suspender pedido, né? Os preços estão tendo um remarque, eu vou antecipar as compras, mas e as minhas vendas? Como que elas vão se comportar? E uma vez que, né, caso eu decida pela não suspensão do pedido ou até por elevar as minhas compras, o meu contas a pagar, ele vai subir, né? E ao não ter dinheiro em caixa, eu vou estar colocando a empresa em risco, né? Então, essa questão da liquidez, ela é bastante importante, porque para a maioria do pequeno e médio, a receita ela estancou, né? E aí, dependendo de que forma as ações vão estar sendo tomadas aí pelo governo, né, não estamos nem discutindo o que é correto ou o que não é correto, o governo aqui do lado esquerdo, ele assume um papel importante, né, porque tem essa questão de disponibilizar renda, né, para as famílias menos favorecidas, tem a questão de disponibilizar crédito, né, para que também o pequeno empresário, nesse momento de crise, de geração de receita zero, mas que os custos fixos dele permanecem, ele tenha condições de arcar com esses custos fixos, né? Tudo bem que estamos vendo algum diferimento de impostos, mas, né, entra aqui negociação de contratos, negociação de aluguel, uma série de gastos, né, que a empresa ainda incorre, mesmo tendo receita ou não, e que vai ser muito importante para garantir a sustentabilidade dela nesse momento de crise. Então, por isso que eu falei que talvez algumas não sobrevivam, porque dependendo da forma que a empresa, naquele momento, né, que nesse momento que ela está vivendo a crise, dependendo da forma que está no comportamento do caixa dela, isso vai fazer muita diferença. É como se fosse, eu faço uma analogia, como se fosse um oxigênio, né? Se você está com o tubo cheio, nesse momento você vai abrir ali o oxigênio e vai conseguir respirar por um tempo. Se tiver lá no final do tubo e você for dosando, mesmo assim você corre o risco de chegar um momento o oxigênio acabar. Então essa é a grande contribuição, né, que eu chamo a atenção para compras também, de avaliar, né, essa necessidade de demanda futura com o volume de estoque atual, para que não gere aí uma defasagem, né? Eu tenho produto estocado, tenho contas para pagar, mas não estou gerando receita. Então, isso é muito perigoso. Bom, então, indo agora para a nossa parte final aqui. Ô, Legário, poderia só complementar com um comentário? Só para provocar mesmo, tá? Eu tenho um cliente bastante grande, que é um distribuidor muito grande, ele tem, na verdade, alguns distribuidores aqui no país, e ele é suportado por uma empresa muito grande que fica na Europa. E conversando com ele hoje, eu falando sobre o mercado, reduzindo estoques e tudo mais, ele falou, estou fazendo o contrário. Eu estou aumentando o meu estoque e negociando tudo que os outros não estão comprando da indústria, eu estou negociando para ter o melhor preço agora, comprando muito volume e negociando preço, porque no ponto de vista dele, a estratégia é, eu vou me posicionar com muito estoque para ganhar mercado. Como ele tem uma base de fluxo de caixa muito grande e ele tem quem o ajude, ele está tomando uma outra estratégia para ganhar mercado. Então, na verdade, eu só quis pegar um exemplo totalmente oposto para dizer que não tem uma regra extremamente correta nisso. Mas eu queria provocar vocês, aonde vocês vão se colocar em tudo isso? Vocês vão se colocar quem vai estocar para ganhar mercado, em quem vai continuar trabalhando do jeito que está, em quem vai cortar tudo que é possível e trabalhar o mais seco possível. Na verdade,
só para provocar um pouco esse pensamento em todos aí, pelos pontos colocados pelo Marcos até, para que a gente possa tomar a melhor decisão aí para o negócio. Aí vem a importância, né, de ser uma empresa orientada por dados e ter dados de qualidade, porque se ela tem dados de qualidade, tem uma estratégia clara e sabe onde ela está e onde ela pode e quer chegar, isso fica mais simples aí para atuar, né? Muito bem, Marcos, para a gente avançar aqui por causa do tempo, fala um pouco para a gente desse profissional de compras, né? Como é que ele pode transformar dados em informação e tomar melhores decisões aí, né? Aí fazendo uma analogia também com a área de controladoria, né? A área de compras ela pode contribuir bastante também com a criação e desenvolvimento de indicadores de desempenho, né? O Fábio muito bem colocou que depende muito também da qualidade, né, desse dado que está sendo gerado, e aí cabe também todo um esforço, né, começar pela parte de cadastro, né, que a gente vê aí que é um grande calcanhar de Aquiles também, né, de ter um cadastro para que possa atender todas essas demandas, né, e se você puder projetar, Olegário, para finalizar, né, então hoje existem supermercadista, né, qualquer tipo de empresa, de negócio que ele quiser, já existem hoje no mercado até visões prontas que você pode utilizar para que ela possa alavancar o seu resultado, né? Lá no primeiro slide a gente pode perceber, né, como que o uso da informação ele pode gerar valor para o negócio e como experiência essas próprias ferramentas, o ROI dela é rápido, porque na medida que você começa a utilizar, ela já traz para você ganhos efetivos. Então, tem como você avaliar comportamento de venda, margem, ruptura, rentabilidade por empresa, por categoria, por fornecedor, por produto, né? E com certeza isso vai trazer bastante insight para contribuir aí na última linha da DRE. Perfeito. Okay? Perfeito. Obrigado, Marcos. Fábio, nós estamos aqui conversando, colocando uma série de conceitos, né, falando de cenários, etc. Mas vou falar o seguinte, amanhã eu chego no escritório. O que eu faço na prática aí diante... E meu dia a dia vai estar lá pagando incêndio, problema em loja, é de preço, é de falta de produto, o produto não chega no CD, não chega na loja. Mas aí, como é que eu sintetizo tudo isso para colocar isso em prática, né? Boa pergunta. Eu acho que eu sou muito prático e acho que a primeira coisa a fazer no dia amanhã cedo é o que eu posso sim, o primeiro passo, o que eu posso simplificar do meu negócio. Qual é a gordura do meu negócio que eu estou carregando há algum tempo e que eu posso simplificar? Então, vamos olhar itens que não vendem, itens que têm baixo giro no portfólio, enfim. Outra coisa, são os itens que têm margem negativa. Vamos avaliar esses itens, porque quanto mais eu vendo, mais eu perco. Será que é o caso de eu fazer isso? Quais são os itens que eu deveria reprecificar para cima ou para baixo? Né? Eu devo promocionar agora, nesse momento, ou não? Ou eu seguro uma margem bruta maior e já que a demanda está bastante estancada? E, enfim, continuar a aproveitar esse momento, analisando as categorias, os fabricantes, os resultados que isso deixa e, por último, principalmente esse estoque. Vamos analisar o estoque. E como você bem disse, Olegário, um varejista que tem 30 dias de estoque, na média, como exemplo, tá? O giro dele demora 30 dias, ele tem itens em ruptura, provavelmente 5% do portfólio dele está em ruptura, e ele tem itens com 500 dias de estoque. A média dá 30. Então, é o famoso cabeça no forno, pé no freezer. Né? É o famoso, você olha a média, a média de temperatura do paciente é 36 graus. Você fala, esse cara está vivo, mas na verdade ele não está, ele está com a cabeça a 200 graus e o pé menos 15. Então, esse cara está morto, na verdade. Então, o ponto é, vamos olhar esses grandes desvios. Né? E aí, amanhã, a primeira coisa a olhar, se puder ir mais um slide, por favor, Olegário. E aí, de tanto ter rodado em vários varejos, distribuidores, farmácias e tudo mais, o nosso modelo, eu queria convidar vocês a prestar, assim, se pudesse dar uma dica, acho que é este slide. Assim, por experiência, 3% dos seus SKUs não tiveram giro em 90 dias. Tá? E eles representam até 0,5% do custo do seu estoque.
Nesse ponto, a gente já encontrou 0,5% de capital de giro em cima do estoque. De 8% a 12% dos seus SKUs representam só 0,5% do seu faturamento. Tá? Só que representam até 1,3% do seu custo do estoque. Se a gente olhar, são itens de baixa performance. O que eu posso fazer com esses caras? Será que se eu travar a compra desses caras, ou de uma parte desses caras, de categorias que são fundo de portfólio, será que eu vou impactar no resultado do meu negócio? Ou será que eu vou liberar muito mais capital de giro? Então, acho que esse é outro ponto interessante para vocês pensarem. Avalie os itens que têm margem negativa. E estes itens com margem negativa, se você puder descontinuar estes itens, pode ser uma opção. Porque estes caras representam até 2,5% da tua margem total e uma parte do seu estoque. Eu acho que o mais importante agora, o último ponto é de 40% a 60% dos seus SKUs, do número dos seus SKUs, representam entre 65% e 85% do custo total do seu estoque. Só que só representam de 15% a 35% do seu faturamento. O que eu quero dizer? Que a grande parte do estoque está alocada em SKUs de baixo giro. E quando isso acontece, você trava o seu capital de giro. Você fica com estoque alocado e baixo faturamento. Os itens que estão girando muito, se você não tiver fluxo de caixa, você não repõe estes itens de alto giro. Então, aqui é um aprendizado que eu tive depois de rodar muitas lojas e muitos varejos. Então, se alguma dica eu deixo aqui para vocês é essa. Analisem estes números amanhã. Com certeza vocês vão ter surpresas e vão encontrar algumas oportunidades. Espero que eu tenha ajudado vocês aí, pelo menos, trazer essa discussão aqui para um momento muito prático aí que vocês podem fazer amanhã cedo. Perfeito. Aí eu vou, pensando para frente também, só colocar aqui para provocar esse dilema humano, que é o momento que a gente está sendo forçado a sair da nossa zona de conforto. E quando a gente está saindo para a zona de conforto, a gente pode entender como uma ameaça ou uma oportunidade. A gente pode ficar nesse lugar confortável que a gente está e não escolher amadurecer e aprender. Esse é um momento de intenso aprendizado. Então, isso é muito importante. E algo a gente precisa tomar muito cuidado com as suposições, com aquelas coisas que a gente já tem na nossa cabeça, porque a realidade está mudando muito. Então, a gente precisa ter um conceito da startup enxuta. Né? Eu tenho um livro, inclusive, com esse nome, que ele fala da importância da gente ter ideias novas, da gente desenvolver uma solução, como pode ser lá os indicadores que o Marco sugeriu, medir isso, aprender e ter novas ideias. Então, esse é o momento que a gente corre o risco de ficar travado, mas o que menos a gente pode agora, para que a empresa tenha melhores resultados, é ter essa visão de dono, essa visão sistêmica e pensar com que esse famoso livro aí, o Mindset, ele trabalha do mindset fixo ou do crescimento, né? Nós precisamos olhar positivamente para a situação, com clareza, com realismo, com uma dose de otimismo, de falar o que eu faço para melhorar o resultado da empresa. Então, esse é o nosso desafio. E aí fica também para provocar vocês um conjunto aí de livros como dicas que fazem sentido da forma como a gente se desenvolve, como a gente se comunica, que hábitos que a gente tem, o que a gente precisa aprender, como constrói confiança, como negocia acordos, que competências essa nova economia exige da gente, que a gente vai estar trabalhando, e como é que a gente vai ter negociações mais eficazes. Porque são coisas que a gente precisa mudar para ter uma mentalidade aí de crescimento. Muito bem, a gente vai agora para nossa última etapa, vamos ver as perguntas. Eu estava aqui apresentando, não olhei para elas, para a gente aqui avançar. Legal, enquanto você abre as perguntas e respostas, eu gostaria só de compartilhar. De certa forma, a gente tem nesse momento, e aí como startup, eu queria informar, a gente está na Smart Cell Pro retirando todos os custos de setup, de entrada no software. Nós estamos dando 70% de desconto para que a gente possa ajudar o maior número de clientes possíveis a analisar a informação. Tá? Hoje a gente roda 1000 SKUs por minuto. Então, imagina que você tem, naquele exemplo que eu dei, uma loja de 18.000 SKUs, em 18 minutos você tem um plano detalhado por SKU e sabendo onde está o dinheiro. Então, a gente realmente está jogando todo o custo, trabalhando praticamente a preço de custo, porque eu acho que é um momento que
de certa forma, a gente precisa trabalhar juntos e se ajudar nesse momento. Então, como Smart Cell Pro aí, a gente está então retirando o setup e dando 70% de desconto aí nos clientes embarcados agora. Fábio, tem uma pergunta aqui que para mim é para você. A pergunta está assim: esse atacadista comprando muito não irá provocar o canibalismo, que já é hoje uma realidade? Isso poderá gerar mais produtos FIFOs no mercado, derrubando preços? Provavelmente essa é a intenção dele. Porque se ele é um grande distribuidor e ele tem por trás uma empresa europeia que pode segurar o fluxo de caixa dele, quanto ele mais pressionar esse fluxo de caixa nos próximos meses, mais mercado ele vai ganhar, porque ele vai conseguir pressionar demais os caras menores. Então, provavelmente não. Esta é a estratégia dele realmente. É crescer em cima de outros, que não vão ter o oxigênio que o Marcos comentou. Uhum. Bem, tem uma pergunta aqui do Oreste, ele fala o seguinte: eu sou o shopping consumidor final, é números varejo, entre e saio de cada loja sem nenhum cumprimento dos funcionários da loja, tampouco do gerente. Pois é, Oreste, a gente vai entrar, e eu entendo que agora com mais intensidade, por várias razões, que se chama na era da experiência. E aonde competir e se diferenciar do atacarejo e também das vendas online, necessariamente vai passar por essa experiência no ponto de venda. Então, esse é, de fato, aí um desafio. Como é um desafio, cuidar do pessoal de frente de loja, inclusive para treiná-los, né? Porque eu sempre falo, a hora da verdade é lá dentro da loja. E esse pessoal aí não está o suficientemente treinado para essa nova realidade. Então, como preparar? Mas, de novo, eu vou voltar num ponto. Quando a gente fala em experiência de loja, sem viajar, eu coloco algumas coisas muito básicas. Vou voltar para processos, e talvez você possa me ajudar, Marcos. A diferença de preço de gôndola e preço de sistema. Imagina a operadora de caixa que já tem um dia a dia extremamente estressado, como está agora. Tá? Então, como é que eu resolvo essa diferença? Comunicação mal feita na gôndola. Está tudo ligado com gerenciamento por categorias, mas como é que eu posso trabalhar isso? Então, esses são desafios aí que a gente tem para poder trabalhar, né? Que precisa melhorar nessa experiência de loja. Tem coisas que precisa fazer o básico bem feito, como disse o Fábio, é o momento de fazer o básico bem feito, inclusive para uma boa experiência para o cliente, embora a gente está num momento extremamente tenso para todos, né? Mas esse é o nosso desafio profissional aí de contribuir. Posso contribuir, Olegário? Por favor. Alguns treinamentos que eu ministro e algumas palestras também relacionadas a inventário, porque essa questão do estoque ela é importantíssima para o varejo, né? Não só em termos de experiência do cliente, como também para efeito de liquidez, de caixa. E eu costumo dizer assim, né? Mais importante do que você contar o produto é, primeiramente, você ter todos os seus processos alinhados, toda a movimentação de produto, e até mesmo de parte tributária, principalmente, né? Quanto ganho aí a gente enxerga nessa área por produtos, né, estarem com tributação incorreta e que, por outro lado, também pode gerar uma contingência muito grande aí no futuro com o fisco, né? Então, a gente prega assim, né, que muitas vezes mais importante do que você realizar o inventário é você ter todos os seus processos de movimentação de mercadoria muito bem alinhado. E claro que isso envolve pessoas qualificadas, né, envolve tecnologia e envolve processos, né? Então, também são 3 pontos importantes que eu gostaria de deixar, né, como experiência aí para vencer esse momento desafiador, é você ter uma equipe qualificada, né? Você investir em tecnologia. A gente viu aí nos últimos dias com essa questão do online, o quanto varejista se movimentando para poder atender essa demanda online, né, das famílias que não podiam sair de casa, e a questão dos processos, né, porque não é simples também você colocar um site no ar com 16 mil itens e sair vendendo produto online, né? Então, tem toda uma questão aí que precisa ser revista, né, de qualificação de mão de obra, de investimento de tecnologia e de ter processos de gestão bem maduros. Talvez esse vai ser o grande legado dessa crise.
das empresas, aqueles que não deram a devida atenção até hoje, mas gestão é muito importante. Muito bem. Bom, gente, estamos chegando no fim. Eu queria, antes da gente realmente dar a última palavra aí para vocês, já aproveitar e agradecer aqui a presença, a participação aí de todos, nessa presença virtual. Registrar também aqui a Gervânia, que é uma compradora aí que está sempre procurando inovar, que eu tenho a oportunidade de conviver bastante, está sempre atrás de inovar. O Nelson Alexandre, o Leandro, o Oré, então tem várias pessoas aí que são profissionais aí muito experientes, com muito conhecimento e que está aí com a gente neste momento compartilhando. O Eduardo que acabou de comentar aqui também que ele era da tesouraria, acabou de assumir gestão de categorias, está aí numa nova frente. E claro, Eduardo, conforme você observa aqui, essa visão analítica que você já tem dos números tal, facilita para ampliar esse olhar sobre os números, né? Então isso acaba sendo muito positivo aí. Marcos, gostaria aí das suas últimas considerações? Essa semana eu participei de um treinamento online, né? E eu ouvi uma frase e gostaria de finalizar com uma frase de otimismo, que ela diz assim, né? Que pode ser que os seus planos eles não irão dar certo, né? Mas outros planos eles irão dar certo e talvez isso seja o melhor para você, né? Então, nesse momento, a gente tem bastante acreditar, né? Ter bastante perseverança aí que isso vai passar e para que a gente tome decisões bem centradas, né? Perfeito. Fábio? Primeiro, eu queria agradecer você, Olegário, pelo convite, agradecer muito o Marcos pelo bate-bola que a gente fez e eu queria agradecer também muito todos que representam o varejo aqui no grupo, que estão lá na linha de frente, se arriscando, sofrendo, trabalhando com as famílias em casa, para poder colocar comida na mesa do brasileiro nesse momento difícil. Então, aqui meu reconhecimento para todos que estão nessa linha de frente. Mais uma vez, me colocar à disposição, que eu puder ajudar. Eu acho que a minha felicidade é poder ter contribuído de alguma forma com vocês aqui, dentro do processo e nesse momento que a gente está vivendo. Eu fico à disposição e um abraço e boa noite a todos. Perfeito. Eu aproveito também para agradecer, Fábio, pelo tempo, o tempo que nós dedicamos preparando vocês aí dedicaram, a gente foi olhando material, fim de semana, tudo, para a gente criar esse conteúdo para esse webinar, mas também os participantes, né, a Vânia, que contribuiu aí com perguntas, o Diogo, que também entrou aqui e fez comentários, a Nelson Alexandre, o Arthur, o Alexandre, enfim, nós estamos falando aí de várias pessoas aí que dedicaram essa 1h30 aí para este webinar. Então, em nome da Inteligência 360, agradecemos a participação de vocês neste webinar. Teremos outro no dia 8, trazendo também aí mais um profissional voltado com a área, que é o Jorge Ortiz. E depois, no dia 14, também com esse foco sempre da área de compra, nós vamos trazer um profissional, 3 profissionais, na realidade. O CEO da Simplus, o CEO da Figueira Costa, que é o Rafael, ligado a planogramas, e o Rodrigo Beleze, de Supply Chain. Mas a gente procurando ter sempre esse olhar do profissional de compras aí. Então, meu caro, ficar aqui meu agradecimento mais uma vez por todo. Termino com uma frase que, para mim, orienta o que a gente fez aqui hoje. O acaso favorece a mente preparada. É uma frase de Louis Pasteur, né, que é um cientista ligado à medicina também, porque quando a gente está trazendo esses insights, essas ideias, é como que vocês podem se preparar melhor para esse dia a dia e para esses desafios. Muito obrigado e boa noite aí para todos. Boa noite, Olegário, e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, até a próxima. Até mais. Até mais.